O homem já chega dizendo que me viu ontem à noite em algum canto. Magno Alves, tu me compromete, não. Maga. Tu me viu aonde, Magno? Beba um golinho d'água, vai. Vou lembrar. Vai. Bom dia. Tudo bom, Magno? Tudo jóia. Como é que você tá? Pode beber uma águazinha aí, beba. Agora pra gente falar sobre futebol. Sobre esse clássico, que é o nosso querido Daniel Farias também, que nos acompanha aqui. E é muito bacana, Magno, a gente, nesse clima de clássico rei, a gente sempre trazer, né, grandes personagens, grandes ídolos, grandes nomes aqui do nosso futebol. Fizeram história, tenho certeza, você estava dizendo, me viu em algum canto, mas se você passar em algum canto, a turma ainda para e pede para tirar foto, hein, Magnata? Isso é reconhecimento, nada melhor na vida, né? A gente se orgulha pelo carinho, né? Pelo tempo, pelo legado que a gente deixou ou deixa, né? Enfim, afinal de contas, são histórias, né? Olha, e como é que você se sente, assim, depois de tanto se passou e agora vai ver um clássico rei? Tu ainda vai pra jogo, Magno? Vou. Vai? Fui na Copa do Brasil. O primeiro jogo eu não fui, não. O mano foi do Fortaleza, agora, de repente... Agora você vai. Passou, né, Magno? Tem um cara... Porque, infelizmente, ainda, Denise, a gente vê que o torcedor, os torcedores não aprenderam, né? Tipo, vai torcer para o teu time, vai levar a tua família. É um momento que deveria ser, né? Um momento família, assim tão né? legal. A gente vê ainda violência, vê tanta coisa. Isso afasta cada vez mais o torcedor dos estádios, né? Tem que aproximar, né? E aí a ideia do clássico é essa, é trazer famílias, né? Trazer crianças, mulheres, né? No dia 8, Dia Internacional da Mulher, eu espero a mulherada lá fazendo a festa na Arena Castelão. Não é isso, Daniel Farias? Exatamente, Gata Show. Fazer uma perguntinha pro Magno, a gente tá falando de Clássico Rei, domingo tem Clássico Rei, final do Campeonato Cearense, e ele é um cara que conhece, já disputou esse jogo aí em inúmeras oportunidades. Queria te perguntar, Magno, para um jogador profissional, como que é esse clima antes de um Clássico Rei? Como que é a preparação? Se é parecida com outros jogos? Ou se tem uma preparação diferente? Se mexe com os ânimos do atleta? Como é que é a preparação? Você que já viveu tantas vezes essa sensação. É totalmente diferente de outros jogos. Não desmerecendo as equipes, né? Vamos dizer assim, entre aspas, inferiores, mas clássico é clássico e, como diz alguns aí, e vice-versa. A semana, né, em casa, nos treinamentos, eu creio que é aquele jogo que pode e muda a vida de um jogador. Né? Porque você pegar, inclusive, né, aproveitando, já dar uma moral para ele, esse garotinho aí que tá surgindo aí no Ceará. O Melk? Você já vê que um jogo, a vida dele pode mudar, né? É verdade. Eu creio dessa forma. Então não vai ser diferente para esse domingo, né? Mais um clássico aí, final, né? Agora é o último jogo e vamos pra cima, vozão. Você tá acompanhando, né? Mas o que você tá achando do Ceará hoje, hein? Você citou aqui do Melk, o Ceará que, tanto o Ceará como o Fortaleza, que infelizmente caíram para a segunda divisão, né? Isso é um problema muito grande, Magno. Mas a parte de futebol, principalmente ali aquele setor ofensivo que você conheceu muito bem ali, uma marca histórica e o sexto maior artilheiro do Ceará. Como é que você analisa o futebol hoje, hein? A gente pode dar uma desculpa ou justificativa, né? Mas de pessoa, mas no meu caso, eu particularmente vejo que é o início de temporada, mas pelo que tô vendo, assim, tem muita coisa ainda que falta. Tá pronto para começar a Série B? Não, eu não vejo, né? Ainda né? E eu tô dando minha opinião, tá? Não, aqui Então, o microfone é aberto para porque você. às vezes as pessoas, né? Às vezes a gente fica meio receoso, as pessoas que vão dizer o que vão falar, eu tô dando a minha opinião. Sendo bem objetivo, assim, falta muita coisa. Tomara que nesse pouco espaço, né? Acho que é dia 14, né? Que inicia. No final do mês, né? Praticamente. Umas 2 semanas. Daqui umas 2 semanas. Enfim, tem muita coisa a desejar, muita coisa para melhorar. Tomara que nesse pouco espaço de tempo, né, mude bastante, porque quem quer voltar vai ter que ralar muito esse ano. A gente fala assim, de ralar muito, eu não sei assim, mas que se a gente pudesse fazer uma comparação no período que você esteve no futebol, se bem que é uma outra realidade, é uma outra história, mas se você sente uma diferença muito grande, principalmente na parte técnica do futebol, eu não falo não só do Ceará, eu falo de um modo geral.
quando a gente vê. Por exemplo, a gente vê o campeonato cearense, né? Algumas fragilidades de algumas equipes. Chegamos aqui numa Copa do Brasil, também vimos, né, algumas situações, né? As duas maiores forças, Ceará e Fortaleza, no primeiro jogo, não foi aquele jogo também de se esperar. Eu não sei se, de um modo geral, a técnica está deixando falhar também em alguns momentos. Não digo só técnica, né? Como você frisou bem aí em relação... sem demagogia, assim, eu não vejo assim, da nossa época, você dá saudade, eu creio que o torcedor também tem essa saudade de ver um cara que faça gol, tomara que, né, no decorrer o campeonato aí, o centroavante, o Luca e o Elton, Melk. Wendel Silva também. Wendel Silva. Ali, enfim, mas não se faz mais magnata. Mas é um fato, sabe? Eu não gosto de falar de mim, eu gosto que as pessoas... Pode falar, têm que pode falar. Mas é algo que a gente vai quebrando algumas coisas assim, né? Alguns, não digo receio assim mesmo, porque é bom quando você é honrado, quando você é falado por outras pessoas, né? Vindo de outras pessoas. Mas é um fato que eu vejo assim, eu digo, rapaz, meu Deus do céu. Quanto viu, né? Eu digo, acho que eu tenho que treinar mais um mês, pelo menos pra jogar uns 20 minutos. O negócio tá pronto pra bravo. jogar. Eu tô com 50. Tá com 50, aí mano. aquele que fala lá, não, vai lá, 20 minutos tá bom, mas é aquele que mesmo que fala, vai lá, 20 minutos, já tá velho, já não sei o que lá. Eu digo, não, então deixa eu quietinho, né? Você tá jogando Passando a bolinha raiva. ainda? Tem que ter racha, porque senão você enferruja, né? É mesmo, Não Magno. tem como. Tá em forma, é viu? uma obrigação. Tá em forma, viu? Aqui não engorda, não. Não. Alimentação é regrada, Também, quietinho. né? É uma coisa que a gente tem que cuidar do corpo, é uma responsabilidade nossa, né? Você falando de saudade, o que é que você tem mais saudade do futebol, Magno? De jogar, de estar ali no estádio, de gritar gol, de ouvir, né? Porque às vezes a gente também não tá jogando, grita gol, a gente pode gritar pelo companheiro, né? Enfim, a saudade, né? Muita coisa, né? E ver assim até o nível. Ai, que dá mais raiva. Ele tá falando com tanta raiva, assim. Tá com vontade de Ele tá voltar. com vontade. viu? Porque Vai, é muita coisa assim que eu vejo assim, pô, tem muitas oportunidades, como é que eu posso dizer assim? Esse último jogo contra o Primavera, meu Deus, será que você vai querer sofrer, fazer a gente sofrer no final? No finalzinho Por ali, a exemplo, pressão. aqui é outro né? campeonato distinto, né? Sim. Mas a gente, não, que é isso? É. Primeiro tempo é pra fazer uns 3, 4, com todo respeito ao adversário. Sim. Aí vai ainda quase a gente fica... Mas é o Ceará e não é de agora, né? Se Isso não já for faz assim, tempo, né? Mas... Eu ia perguntar também, você falou muito sobre essa questão de ser goleador, e isso realmente às vezes a gente sente falta, né, no nosso futebol, de um mesmo jogador, de um atacante, que é aquela esperança de gol, e o torcedor fala assim, ó, todo jogo praticamente vai ter gol, e eu acho que com você era dessa forma, né, pela quantidade de gols, tanto é que você tá aí, enfim, nesse ranking de maiores artilheiros da história do Ceará. Parte desses gols foram marcados contra o Fortaleza, e eu te perguntar justamente qual é a sensação de marcar contra o maior rival, a sensação de marcar num Clássico Rei. Você teve essa vivência, teve essa experiência? É diferente? Dá um gostinho diferente? Sim, sem dúvida. Creio que fica pra história, né? Sim. Clássico, aí quando fala de clássico, Clássico Rei, aí tá lá o Magno Alves. Ou Melk. Uhum. Isso aí vai ficar inesquecível, Sim, não sim. só pra ele, pra família, pros torcedores, pro futebol, né? Foi no clássico. Ainda mais sendo campeão, né? Sim, Melhora. Final. melhor ainda, né? Magno, a gente percebe também nessa movimentação assim de mercado, vai e volta a bola. Eu imagino também que toda final de contrato ficava aquela ansiedade para saber se vai renovar, se não iria renovar. Naquela época, assim, ou em outros momentos, até antes de você ir para o Fluminense, não sei se aconteceu isso, de ter tido, ao você recebeu alguma proposta do maior adversário, do Fortaleza, e você poderia ir um dia, assim, na época que você estava atuando, poderia ter essa oportunidade de vestir a camisa do adversário, ou você não? Eu sou torcedor, eu fico com o Ceará e pronto, acabou a história. Muito difícil, né? É interessante que quando eu cheguei aqui em 2010, primeira vez, né? Disputei o brasileiro, enfim.
já me identifiquei. Tem uma frase do Evandro Leitão que eu não esqueço. Ele falou assim: aqui a gente não tem dinheiro, mas tem muito amor para dar. Então aquilo assim, de uma certa forma, a palavra tem poder. E tanto é que hoje a minha vida é aqui, minha esposa é daqui, família, quase tudo, né? É daqui. Me identifiquei com a cidade, com as pessoas. Então foi algo assim marcante. Então não seria legal da forma do próprio torcedor, que sempre teve um carinho, eu não me recordo, né? Porque tem aquela história ruim também, a gente tem que contar as coisas ruins, né? Mas eu não me recordo de ser tratado de uma forma assim mais agressiva, que hoje em dia é normal nos clubes, né? Então eu só tenho que agradecer, né? E não me vejo, né? Não me vi assim, sai trocando de indo pro outro clube, né? Olha, Seleção brasileira, Fluminense, são muitas as que há os momentos felizes, né? Mas você estava dizendo que não veio a forma agressiva, momentos tristes que fazem parte do processo, mas muito mais alegrias, né, Magno? Se a gente for olhar para trás, toda essa trajetória, 50 anos com a carinha de 35, né? Olha aí, tá vendo? Olha a moral que eu tô dando pra Tá tu, vendo? viu, macho, Olha velho? aí. Eita. Aí, ó. Mas, assim, se fosse olhar para trás, muita coisa boa, né, Magno, assim. Bastante. E olha que a nossa época é totalmente, como você Totalmente falou diferente, anteriormente, né? totalmente diferente de hoje, né? É. Sacrifício para receber, entre outras coisas, enfim. Hoje, e a gente vê... É bom lembrar, já falei, vou ter que falar. A gente tem que ralar de novo para retornar para uma Série A. Mas já passou, agora é pensar em 2026 e vamos para cima. Denise, eu ia perguntar pro Magno também. No ano passado teve uma situação bem interessante, né? Legal, que foi veiculado bastante, que foi quando você retornou ao futebol para atuar justamente com o seu filho, né? O Pedrinho. Eu queria te perguntar como é que foi a sensação, como é que foi essa vivência, se é algo que você de fato guarda na memória como algo muito positivo e se ainda dá para fazer essa dupla aí. Só se for um Cazu brasileiro, né? É verdade. O Cazu acho que tá com uns 60 anos, ainda tá jogando lá no Japão, né? Mas é algo que a gente tem que aproveitar. Eu sempre digo o seguinte: vivo agora. Foi a oportunidade que Deus me deu de jogar ao lado, isso vai ficar pra vida, né? Imagine lá na frente, ele tá num grande clube, depois joguei com meu pai. Então, mas não pode, não digo não aí, mas de repente, né? A gente não sabe o dia de amanhã ter essa outra oportunidade, mas eu creio que a oportunidade eu já tive e a gente foi legal. Olha aí. E assim, Magno, a gente estava resgatando aqui algumas matérias, algumas imagens suas, e chama a atenção quando a gente chama bem o destaque da matéria, que faz um gol, marca um golaço aos 49 anos. Isso foi ano passado no Atlético Cearense, né? Para marcar ali a aposentadoria, né? É aquela história, Magno, assim, do coração ainda. É como assim, a cabeça tá pedindo, né? Tem um momento para parar, a gente sabe que tem um momento, tudo na vida, o ciclo se inicia, o ciclo se encerra, mas o coração ainda fica com aquele sentimento de retorno, Magno? É como eu falei, às vezes fica. Né? Principalmente quando você assiste o jogo do meu Deus. Aí dá um, Se eu tivesse aí, os né? olhos sangram. Né? Você vê o Wendel Silva perdendo um gol, fica, meu Deus do céu, Wendel Silva, pelo amor de Deus. Principalmente no Castelão, né? Você vê aquele estádio onde você fez história, Brilhou né? Onde tanto, você tem história e tal, diga assim, mas entra a realidade. A gente tem que também ser... Por isso que muitos entram em depressão, né? E eu me preparei bastante, essa questão mental, psicológico, né? Saber o momento, né? Repito, de você saber que tem que parar, né? E ser grato pelo futebol, né? Mas saudade dá, mas bem, tranquilo mentalmente, é isso aí. Show, a gente falou também aí sobre essa diferença das eras, dos tempos, enfim, e certamente os jogadores do Ceará sabem, né? A gente espera que saibam da história do clube, dos grandes ídolos, das grandes referências, enfim. Então, certamente, acredito, principalmente o Luca, né, que é um garoto daqui de Fortaleza, deve ter acompanhado muito o Magno Alves. O próprio Melk também, o Melk também, que é torcedor do Ceará, já disse, desde a infância, enfim.
Eu queria fazer um exercício de perguntar ao Magno assim, se você tivesse a oportunidade de, antes do Clássico Rei, estar ali no vestiário do Ceará, o que é que você falaria para os jogadores, o que é que você falaria para o Luca, para o Wendel Silva, para esses atletas, antes de um jogo tão decisivo quanto esse de domingo? Não pode ser mansinho, não, viu? Você tem que falar. Né? É clássico. Pré-eleção, É clássico, pô. É. Pra cima dos caras, velho. Sem medo, coragem, força. Vamos. Chegamos aqui pra quê? Pra essa final. Pra cima deles. É a oportunidade que você tem de mudar a sua história, a tua vida. Vamos. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, hein? Todo mundo junto! Pré-eleção já tá feita, Denis. A pré-eleção já tá feita, né? O Magno é engraçado, Magno. É muito bacana, assim, porque passa um momento, passa uma história, eu lembro demais, assim, que você falando assim, forte, mais enérgico. Porque é coisa daquele momento. Daquele de repente não momento, sai de como agora, mas... Quem fazia muito isso era o Romário, né? Adrenalina. Após as entrevistas falava muito isso. E eu lembro muito de uma frase assim, que você foi bem rigoroso, né? Quando, no próprio 2015, no ano, você olhou pra câmera e falou, te cuida, Fortaleza, né? Não foi... Aí o povo interpreta de uma forma... foi... Cada um tem Mas- suas interpretações. Não, né? e assim... Aquele momento ah. ali, né, clássico, de você saber que é clássico, é um jogo decisivo, né? Foi Então você tem foi a final da Copa do Nordeste que o Ceará foi campeão. Isso. Aí o Fortaleza, uma semana antes, né? ia jogar Da contra o final. Fortaleza na final. Mas E é aí? coisa de clássico, É, né? coisa E o respeito sempre houve. Isso se você pegar o retrospecto da minha carreira com o próprio Fortaleza, nunca desrespeitei. E às vezes a pessoa pega, não, foi que incentivou, foi... Não, eu mas também isso coloquei tem que para ter- incentivar também o nosso time. Eu tenho que olhar para o meu time, né? Mas isso faz parte, até porque é essa rivalidade sadia, Sadia, né? sadia, né? sim. É, e ninguém E tá dentro do ofendendo, campo, né? e dentro de Dentro de campo. campo. E ninguém tá ofendendo ninguém, e tá tudo muito claro, muito certo. O que é que o Magno tá fazendo hoje, Magno? Hoje, O que é que você fez? vivendo... Conversando como contigo, Gata empreendedor, Show, fala assim, conversando. Vivendo família, levando assim meus filhos para a escola, São para enormes os as meninos, né? atividades dele, coisa que outrora eu não podia. E hoje A eu tô rotina tendo a muito oportunidade pesada, né? justamente. Então, é viver esse momento, né? A vida nos proporciona isso. E principalmente para nós, jogadores de modo geral, assim, que eu ainda me sinto um jogador de futebol, é esse tempo, né, de excelência para com seus filhos, porque passa rápido, né? E não volta. Daqui a pouco a gente cresce e não tem essa oportunidade de estar com um filho na escola, vendo jogar, etc. Então, E o novinho também joga bola, hein? Eu tava... mas a mãe puxou pro tênis, aí... Aí tirou, foi... eu não quis nem discutir, né? Oh, Eu só perco com ela. A gente tava na piscina, num prédio, aí na piscina, quando eu olhei pra trás, um menino canhoto chutando a bola. É igual o Pedro, né? Interessante que os Gente. dois são canhotos. Olha só. Menino, a bola ia do outro lado. E eu tomando banho de sol, quando eu ia ver a bola. Quem tá com esse me chutando essa bola? Mas tão joga forte? mesmo, não é porque eu sou pai, não. Joga mesmo. Mas Olha aí. tá puxando que é o Eu não caralho. tinha visto nem Quer o ser o Magno. Alcaraz. Eu não tinha visto Próximo nem o João Magno, Fonseca. não tinha visto a Natália, não tinha visto o Magno, não tinha visto ninguém. E o menino joga um chute forte jogando a bola. E eu, rapaz, esse menino é bom. Esse menino, quando eu vi o Magno na piscina, meu filho, filhinho de peixe aí, peixinho é, né? Então, então é isso aí, já tem a essência do pai, né? É o dom, né? É o dom, né, Magno? É o dom. Perguntar ao Magno o seguinte, qual o palpite dele pro jogo de domingo? A Palpite. Rocha. Eita. É difícil. Polêmica, bora trazer polêmica. Vai, Magno, traz polêmica. 3-2, Ceará. Um resultado que quase ninguém coloca. É Esse verdade. eu vou botar. 3-2. Boa. Eita, Magno. Se ganhar, a gente vem falar contigo, viu? Pra tu acertar o número da Mega Sena tá vendo? também, viu? Vamos ver se Lá na Loteria Aldeota. Não vem com esse... Não, Vai. A Mega Sena. Não, A gente divide meio a mas meio. não, meia vamos meia. trabalhar mesmo. Dá valor suor, dinheiro que vem fácil. A gente divide. Não, não Eu é fácil, não. Vai É. ver, não, eu não vi um feliz que ganhou a Mega Sena. Que é isso, e que rapaz, ficasse vivo. Vai. Vai ser feliz, sim. Tem que ser feliz. Vai Sabe? nada, perde Vai. tudo depois que ganha. Oh, Não conte mas um aí, é. uma reportagem de um que ganhou e tá feliz hoje de estar... Mas tem que ter uma boa administração, É, né? verdade. Não pode ser cabeça de vento, não. Tem que ser uma boa administração para poder, né, ter um retorno também financeiro de investimentos. Você não pensa em ser comentarista, não, Magno? Já pensei um pouquinho assim, não é assim que queime, porque como eu tô vivendo esse momento assim presencial com a família,
E creio que isso vai me tirar muito tempo, né? É. Como minha esposa fala, vai pro futebol. Você viveu a vida toda no futebol. Por que não faz? Eu digo, eu vou ficar todo dia, o dia todo, voltar daquilo que eu vivia antes. Eu digo, calma, E não ver queima. o futebol daquele jeito. Não queima assim no meu. Eu sei que muitas coisas, sem dúvida, eu tenho para ensinar, né? Para repassar para as pessoas. Mas tá aí, quem sabe, um futuro breve, a gente tá aqui na Olha aí. jogada primeiro tempo. Olha aí. menino! A voz ele já tem, viu? Pois tá aí, Voz ó. ele já tem. Vamos colocar o Marco pra Cara. narrar jogo, viu, minha gente? Eita. Se cuida, Farias. Pra E o André, narrar- não, é o André, né? É o- Beleza, é o- agora já. Agora é o Breno. Breno? Breno Olha aí, tá Rebouças. vendo? Já, quando a gente pensa, já mudou. Já mudou, mas- Eu digo, eu fui lá pro Faria.